Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. E aí, pessoal, então aí, retomando o podcast Mises Brasil, aqui do Instituto Mises Brasil. Galera, começando o ano de 2025, não tem jeito, a gente tinha que gravar um podcast, um episódio para a gente falar do 2025. Que a gente pode esperar desse ano aí maluco, cheio de coisas, cheio de situações, né? E nada melhor para falar com a gente do que a nossa professora do Instituto Mises Brasil, professora Josiane, nossa convidada de hoje. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor. Que honra estar aqui mais uma vez. Eu preciso sempre lembrar que o Instituto foi fundamental na minha formação, tá? Isso precisa sempre ser dito e lembrado. Então, é uma felicidade enorme estar aqui. Falando da sua formação, para quem não conhece ou para quem conhece a Josiane, a tua formação é toda na área de contabilidade. Antes da gente falar do assunto, queria que você falasse um pouco. Não, eu falo assim, porque é curioso, porque o pessoal da área de contabilidade costuma ser meio pró-Receita Federal, acho que é o certo, é isso mesmo. É um pessoal bem que defende Conta um pouco pra gente como é que foi essa jornada sua da contabilidade. Não sei se você já era liberal, se você já tinha algumas ideias, ou como é que foi esse caminho até chegar ao liberalismo antes da gente começar a bater um papo, Josiane? Poxa, eu acho muito legal poder contar essa parte, porque o pessoal não imagina como que foi minha história, né? Porque é sempre aquele recorte do que a gente vê hoje, nos dias de hoje. Mas vamos lá. Eu tenho muitos motivos, inclusive, pessoais para odiar o Estado. Porque o Estado me prejudicou com o confisco do Collor, tirando toda a minha infância. Então, meu pai ele tinha certas condições. Ele perdeu tudo até chegar ao ponto de ficar sem uma bicicleta para andar. E a minha infância foi toda roubada por isso. Exato. E assim como muitos brasileiros viveram aqui, pessoal que nos acompanha, né? Então, foi algo que, obviamente, eu só fui entender depois. Quando eu cresci, obviamente, eu cresci no interior, fui lavradora, fui boia fria, fiz 18 anos e, obviamente, saí de casa. E fui entrar na faculdade, sendo que eu até então queria fazer direito, só que sem conhecimento, sem condições, sem discernimento, sabe? E zero condições, até porque eu fiz a faculdade de contabilidade como uma segunda opção. E eu acho, professor, que eu devo ter conseguido, assim, pagar umas 3 mensalidades em dia, de tanta dificuldade, sabe? Ajuda de pessoas, pedindo cheque emprestado, foi bem sofrido. Então aqueles vídeos que você posta catando moranguinho e tal, não é para fazer aquela foi a sua realidade e é a realidade da família mesmo. Sim, a minha família, né, meu pai, ele sempre foi, a gente trabalhava com hortifruticultura e café. Só que depois, quando a gente quebrou, né, literalmente, tivemos que vender tudo, a gente trabalhava fora. Então, trabalhava dia, arrancando café, trabalhando com verdura, hortaliça, só que assim, era um dinheiro que ia para conta de energia, dívida. E é uma questão de mentalidade também, professor, que eu abordo muito nos meus cursos e mentorias e imersões, que eu cresci na miséria, eu cresci vendo meu pai contando moeda, eu cresci vendo meus pais falando de dívida, de medo de cobrador matar meu pai. Assim, isso impacta muito, né? Por isso que a gente fala hoje muito sobre a mentalidade, a criação. A gente fala que a mudança no Brasil, eu gosto de dizer que ela começa na mesa do jantar, com a forma que você cria a percepção dos seus filhos sobre a vida e sobre o dinheiro, sobre o Estado, sobre liberdade, sabe? Então, hoje eu sou produtora, minha família continua lá. Hoje, graças ao capitalismo, veja bem, nós somos produtores de morangos e é em sistema semi-hidropônico. Então, assim, é 90% tecnologia, gente. E se for para a gente comparar com os anos 90, que era cabo da enxada, sabe? Então, hoje eu vou lá, assim, passear, ver, e a produção. Eu sempre falo que é meu dividendo doce, né? O cultivo do morango, ele é bem legal, que ele todo dia você está colhendo por 3 anos uma mesma muda. Que bacana. Então você aprendeu a odiar o Estado desde cedo, né? Porque assim, muitas pessoas nessa realidade sua, da sua infância, acabavam tendo o Estado como alguém que ajudava. Mas no seu caso, você entendeu desde cedo que quem estava atrapalhando a vida de vocês era o Estado, certo? Não que eu tenha entendido desde cedo, mas eu entendi isso com discernimento, um pouquinho de maturidade, massa cerebral. Mas eu cresci com essas frases dos meus pais, da minha família, e eu cresci também ouvindo meus irmãos falando da fartura que era antes do confisco.
que meu pai ali guardava todo o seu dinheiro na poupança. E do dia para a noite, né, da noite para o dia, literalmente, ficou com nada, né? Aquele dinheiro virou pó. Nós tentamos entrar depois com os recursos, né, para reaver, mas sem sucesso. Algumas pessoas ainda conseguiram, né? Então, assim, isso me afetou a vida inteira. Então, quando eu falo da mudança que o Mises fez na minha vida, foi um pouco letárgico, mas eu sou muito grata. Porque quando eu fui para a cidade, achando que eu ia ser feliz com uma carteira assinada, e isso era limitador, eu vi que não era aquilo. Então, assim, eu estava novamente nas amarras, né, da doutrinação, que é aquele ciclo básico, né, se formar, trabalhar e não poder pensar em prosperar de outras formas. A partir de então, eu me formei e consegui passar no processo seletivo para contadora da prefeitura da minha cidade. Trabalhei com Fundeb. Então, foi um segundo momento onde eu vivi na pele o que é a máquina pública. Porque, como eu trabalhava na educação, Nossa, é a máquina, é a parte mais sórdida da burocracia e da máquina funcionando a seu favor, né? exato, como dizia Paulo Guedes, enxergar a besta por dentro, né? Que está lá dentro da máquina pública. E eu lembro que eu recebia ligações de pais para, assim, poxa, por que que aquela escola não resolve aquele portão que está quebrado? Por que que não pinta o muro? Não reforma? Eu não conseguia fazer nada por conta da burocracia, né? A gente tinha ali uns R$ 800 para fazer fora de licitação e eu entendi ali o que de fato é a burocracia e também, professor, a quantidade de dinheiro que vai, no caso, posso falar da educação, que vai para os municípios. É uma quantidade de dinheiro absurda, tá? E aí vocês sabem, a galera que nos acompanha já deve saber, o Brasil ele investe em educação acima dos níveis da média da OCDE e a gente não tem um dos piores retornos. E aí que entra a questão da qualidade do ensino e da improdutividade que a gente herda ali no analfabetismo funcional, depois ali dos estudos, né? Dos estudos. Eu estava num cargo comissionado onde eu poderia ficar por 4 anos e fiquei 1 ano e 3 meses. Peguei e vim para a capital, Vitória, sem nenhum real no bolso e fui conquistar, né? Fui para a parte dos estudos, fiz MBA, fui para mestrado, doutorado. Era totalmente workaholic. Eu achei que meu ápice seria apenas numa sala de aula, sabe? Fui professora universitária por quase 10 anos e eu me tornei tributarista. Então foi onde mais uma vez eu percebi como o Estado enforca, estrangula o empreendedor, porque eu virei tributarista de planejamento tributário, ou seja, com a finalidade de reduzir a carga tributária de forma lícita. Como fugir das garras do Estado de forma lícita, né? Exato, exato. Poxa, eu tive professores extraordinários, integrantes do CAF, entendi assim, todos os problemas também estruturais em relação aos benefícios fiscais, às autuações da Receita Federal, então eu nunca fui assim. Nesse meio tempo, professor, acho que eu tenho que dar graças a Deus a minha certa ignorância, porque eu só tive discernimento em um momento onde eu já tive a oportunidade de entender a verdade. Eu não cheguei a ser militante, a defender Estado, nunca, nunca. Mas não porque eu tinha conhecimento, mas acho que por pouco de ignorância. Então, eu sou bem grata, assim, porque quando eu fui despertar, e este meu despertar, quando, por exemplo, eu li os 6 lições em 2019. Então, esse primeiro contato com o Instituto Mises foi lendo 6 lições. Como é que esse livro foi chegar na sua mão? Olha, foi o seguinte, em 2019, eu parei minha vida para estudar para o doutorado. E eu tive mais tempo de ficar em rede social, porque eu sempre fui muito, né, disciplinada, low profile. Eu sempre dizia que eu nunca entraria em rede social, porque eu era paga para dar aula em uma sala de aula e olha só que mentalidade, sabe? Uau, a gente não tem aquela mudança assim, não, de tal ano para cá eu sou... Não, todo dia que eu passo, olha, nossa, como que eu fui idiota ontem, sabe? Mas eu comecei a consumir mais, comecei a ler. Então, 2019 foi um ano que eu coloquei muita leitura em dia. E por perfis, eu conheci pessoas na internet, entrou a pandemia com mais tempo para a internet e explosão de conteúdos também. Eu conheci o Instituto, conheci vocês, professores do Instituto, eu conheci criadores de conteúdo que apresentavam esses assuntos. E os 6 lições foi um dos livros. Eu lembro exatamente quando eu li as páginas, onde eu li as páginas. Foi realmente assim um divisor de águas.
E depois eu fui avançando, né? Fui para o Hayek, fui para Hofbauer e tudo mais. Fiz até um modelinho de séries de vídeo quando o Instagram ele tinha. E aí eu entrei no Instagram em 2022, tá? Para criação de conteúdo. Para quem acha que eu tô lá há muito tempo, foi recente também. É, eu fiz um Doses de Capitalismo no Instagram, que ele tinha a oportunidade de você fazer séries. Hoje ele tirou essa função. E aí eu peguei 6 lições, Anatomia do Estado, os livros do Hayek, e fui gravando, assim, para compartilhar, porque para mim foi realmente extraordinário. Foi bem legal. Então, assim, em 2021 que eu fui no meu primeiro fórum. Fórum da Liberdade lá do pessoal de Porto Alegre, de São Paulo. De São Paulo, que foi do Instituto Liberal. O Fórum do Instituto Liberal. É mesmo aquele fórum que teve grande do Instituto Liberal, né? Que Eu foi. esqueci o nome que fala, era Casa Preta, Casa Pedra, alguma coisa assim, que teve o Bruno Perini, teve o... Teve Temer, o Marcon também. Teve esse pessoal lá, né? Esse do Marcon eu acho que eu fui, foi o segundo que eu fui. Que da hora. E é interessante, assim, e aí a gente vendo, a gente vai entendendo algumas coisas dos perfis que a gente vê na internet, né? Que hoje tem muito produtor de conteúdo, mas assim, se a pessoa não tiver uma base, tipo assim, você tá falando, eu tenho pouco tempo de internet e tal, mas a base teórica, o conhecimento, saber, porque contabilidade a pessoa vai entende, sabe olhar uma conta pública, sabe olhar ali as despesas públicas, sabe fazer uma boa leitura, que é uma coisa muito legal lá do seu perfil, Josiane, que eu acho que até um dos motivos de crescer tanto, você não é só mais uma ficar falando mal do governo ali, você consegue pegar dados, saber achar os dados, trazer um conteúdo interessante. Eu sigo muita gente que faz conteúdo, mas tem poucas pessoas que quando eu vejo alguma coisa eu paro para prestar atenção mesmo, para dar aquela lidinha no que escreveu, porque realmente traz um conteúdo bem legal, porque tem esse fundamento independente do tempo que está aí produzindo conteúdo, né? Eu acho bem legal e parabéns aí pelo seu trabalho. Poxa, é muito bom ouvir isso, e aí a gente recupera, né? Você também é professor universitário, da importância, porque esse meu senso de buscar dados e fatos e números, eu criei esse brio depois da faculdade. A minha graduação não foi de alta qualidade, a minha as minhas, né, o MBA, o mestrado, o doutorado tiveram uma qualidade maior. Então, meu mestrado ele foi em finanças, né, em tributário, mas muito com viés de finanças, e o doutorado muito em viés de finanças. Então, eu passei 10 anos, né, desde a minha formação, estudando demonstrações contábeis, analisando números, tirando índices, indicadores, tudo através de base de dados. Então, acho que eu calejei nisso. E assim, professor, nesse mundo digital, a gente sabe que tem muita desinformação. Então, a verdade é sua amiga. E quem te ajuda a ser amigo da verdade? Os números não mentem, né? E eu concordo contigo em relação a não querer ser só mais um, no sentido de sempre estar amparado. A minha informação nunca vai estar desamparada, porque ela está baseada em números, em dados, em demonstrações e tudo mais. Óbvio que rede social, e é uma coisa que eu já desabafei contigo, dessa preocupação do que é um pouco mais superficial. E hoje eu entendo, não, rede social é superficial, só que isso não tira o mérito da leitura, do estudo, das análises que as pessoas, os indivíduos precisam fazer também, né? Não pegar apenas aquilo. Rede social é para conteúdo rápido, né? Mas eu tenho muito orgulho, assim, dessa parte e quero sempre manter essa humildade de buscar. Mas tiveram pessoas também que me influenciaram, pessoas do Instituto, pessoas que eu sigo. Uma das pessoas que eu devo muito também, que me inspirou muito, foi Renata Barreto. Renata Barreto sempre teve também esse posicionamento de análise mais profunda, de buscar os dados, inclusive, né, em plataformas internacionais. Então, eu sempre tenho que dar esse agradecimento, porque ela é uma grande inspiração para mim nessa construção aí de informação. Sim, temos episódio com a Renata Barreto aqui, depois o pessoal vai colocar o link aí do episódio com a Renata Barreto aqui no nosso podcast, e aí vai ser bem legal aí fazerem essa leitura, né? A Renata que está hoje morando nos Estados Unidos, né? E continua fazendo um bom trabalho aí nas redes sociais. Vamos lá então agora, né? Já que a gente já passou o pente fino aí na história da Josiane, da professora Josiane, vamos lá, professora, o que o pessoal deve esperar aí desse 2025 com o governo Trump, com Haddad, com essa moçada? Como é que você faria uma leitura? Porque assim, uma coisa também que eu queria reforçar aqui, e por isso que eu acho legal as tuas análises, que assim, ficar falando mal do governo PT, cara,
é fácil, né? Só tem cabeça de vento lá, né? Então, assim, falar mal por falar mal. E às vezes eu me pego, assim, pensando assim, será que eu tô falando mal só pelo fígado? Será que a gente tá só no calor do falar, vai destruir a economia? Né? Hoje você fala assim, governo PT, todo mundo da direita tem um consenso, já vai destruir a economia, vai ferrar tudo. Tudo bem, cara, mas às vezes eu fico pensando assim, será que a gente não tá sendo só os anti, né? E eu tenho muito esse medo da gente ser só anti-PT, porque muita gente caiu nessa e não tem esse conteúdo como você tem e tal. Então, como a gente pode fazer uma análise desse 2025 sem só ser anti-PT? Porque pegar a veia da galera aí e falar, vai ser uma catástrofe, vai ser uma tragédia. Tudo bem, mas como é que seria uma leitura interessante aí de 2025 sem esse fígado nosso, né? É muito muito bom seu posicionamento para o pessoal também se atentar, porque acaba. Tem pessoas que caem mais na emoção, né? Pensam, agem ali com o fígado, como você disse, e a gente tem essa preocupação, acho que muito por conta do viés acadêmico. E eu estava com essa reflexão sábado sobre essas notícias hoje em relação ao governo. Por exemplo, em relação a esse. Que termo que eu vou usar em relação ao Haddad, né? Vamos dizer, essa confusão comportamental do Haddad em relação às medidas econômicas de Lula, ao populismo. E a mídia está noticiando isso hoje. E aí a gente se pergunta, nossa, a gente avisa isso desde 2022? Não que a gente tem bola de cristal, mas a gente fez um cálculo básico. E aí a gente fica, tá, mas será que então agora eu vou fingir que eu não avisei e vou avisar novamente? Eu vou assim, não, cansei, né? E aí a gente tem que lembrar, não, existem pessoas diariamente seguindo o nosso conteúdo e aprendendo sobre o assunto pela primeira vez. Por isso, professor, a gente também tem que ter esse cuidado didático. Então não adianta falar, nossa, o governo está quebrando o país. Mas como? Não, ele está fazendo essa medida aqui, isso gera inflação, etc, etc, etc. Mas, voltando à sua pergunta, em relação a essa análise, né? Já que a gente está aí com essa posse de Trump em alta, ontem o Trump assinou várias medidas, né? E uma delas foi em relação ao BRICS, em relação à tarifa, né, de 100%. O Brasil está dentro do BRICS e, obviamente, que há uma preocupação. Agora, eu acho que numa análise maior, a gente está um pouco em desvantagem, porque, vamos lá, não acho que tenha ali tanta influência do Bolsonaro estar ou não estar, da oposição estar lá nos Estados Unidos, enfim. Mas vamos lá, vamos pegar o contraste ali com o Milley. O Milley está lá na posse de Trump, não porque, somos aqui de direita, vamos mudar. Não. O Milley está na posse de Trump porque eles já conversam sobre um acordo comercial muito importante para a Argentina. E hoje a gente pode estar vivendo o início de uma recuperação econômica da Argentina antes do peronismo. O que era a Argentina antes do peronismo, gente? Era um dos países mais ricos por conta da liberdade econômica, não porque ela tem recursos como o Brasil, recursos naturais. Porque a Argentina tinha abertura de mercado, era um investimento estrangeiro bizarro. E isso o Milley está tentando recuperar. E se ele conseguir, tomara que consiga, a grande chance que consiga. Então, ele está tentando fazer um acordo comercial né, separado, enquanto o Brasil está... Sair do Mercosul, né? Ele está desenhando sair do Mercosul e fazer essa parceria comercial com os Estados Unidos. Vocês entendem? Então, só por isso a gente está assim, chupando o dedo, por estar com o BRICS, com aquela ideia ali da moeda única que o pessoal da África do Sul diz ser, que foi uma ideia do Lula. Nem o Putin sempre endossou essa ideia, o Putin sempre disse, não é o momento, é muito cedo, não sei o quê. Aí tiveram as mídias divulgando a nota da moeda. Vai ter reunião do BRICS aqui no Brasil em relação à representação de sindicatos. Olha que junção, né, mais ridícula e perfeita ao mesmo tempo, BRICS e sindicatos. Agora com os países membros, colocando Cuba. Cara, ontem o Trump assinou uma medida recolocando Cuba como financiador do terrorismo. Entende? Então, assim, o Brasil, com todo esse meio tempo, né? Não estou falando que antes a gente era um paraíso, mas a gente sempre está do lado errado. É aquela ideia de bloco, criar o seu próprio bloco econômico, que ainda vive na ideia de bloco econômico da década de 80, do pós-União Soviética, né? E com essa ideia anti-imperialista, né? Vamos competir com os caras que dominam o dólar, né? É uma ideia de jirico, né? Essa história de usar a moeda do BRICS para tirar o dólar. Gente, que viagem, sabe?
É isso que a gente não entende, né? É cada viagem assim, enfim. Mas, ao mesmo tempo, aí voltando a essa questão do Brasil para o Trump para esse ano, o Trump, como ele disse ontem, né? O Brasil precisa mais da gente do que da gente dele, e é verdade. Em relação à comercialização, lembrando que a gente poderia ter vantagem se Estados Unidos e China interrompessem alguma relação comercial, o que não vai acontecer, porque a China já baixou a crista para os Estados Unidos, no sentido de, ei, vamos continuar negociando, não vamos peitar nada aqui, não. Quem vai peitar? Putin soltou vídeo, o conflito de Israel, o Trump já conseguiu, né, um cessar-fogo. Estamos falando tudo isso, você está falando tudo isso do primeiro dia do cara, da posse do maluco. Nós estamos falando de um dia de Trump, nós temos mais 4 anos e um dia a menos, né? A gente nem está falando de político liberal, né, professor? Trump, ele não se denomina liberal. Óbvio que ele defende a liberdade de propriedade, de expressão. Isso já é um passo gigante para nós. Mas ele é um homem forte, ele é um político forte. E ele já deu a entender que as coisas vão ser diferentes. Não que ele vá trazer, de fato, a paz no dia, né? Ele é político, não consegue fazer tudo, mas dá uma diferença bizarra aí pro Biden. Mas aí, o que eu teria de vantagem? Se China e Estados Unidos tivessem alguma interrupção de relação comercial, a China importaria mais commodity do Brasil. Então, opa, teria ali uma vantagem, mas não sei se isso vai acontecer pelo andar da carruagem, porque até então nenhum país soltou uma declaração de, opa, Trump agora tomou posse, agora a gente não vai mais... Nenhum. Então, assim, o Brasil não tem uma vantagem para contar no sentido de nós temos mais poder que os Estados Unidos nesse quesito. Não, não tem. Então, tem essa questão das tarifas, mas o próprio Trump falou ontem que os países iriam desistir, né? Ele falou da Espanha, ele falou do Brasil, eles falam, vão desistir dessa ideia. Então, não é que desistam mesmo, né? Dessa questão de querer peitar. E como você falou sobre o imperialismo, eles citam isso ali muito no BRICS, né? A luta contra o imperialismo romano, americano. E, enfim, então eu acho que ninguém vai gastar energia em relação a isso. Agora, se você quiser, a gente já pode entrar aí em relação ao governo aqui Brasil para 2025. Porque assim, eu quis puxar um pouquinho do Trump, por quê? Porque o Lula, ele teve um primeiro governo, os primeiros governos do Lula, ele teve ali ele não conseguiu, ele conseguiu ter algum resultado surfando no boom das commodities. Então eu queria ter começado falando sobre isso, sobre o Trump, porque é uma grande ameaça às commodities brasileiras. O caminho diplomático do Brasil está caminhando nas suas relações comerciais, né? Então, essa expectativa de esperar que um boom de commodities vai poder favorecer o Brasil, eu sou um pouco, queria até gostei de você ter puxado para esse lado, porque era o que eu queria escutar, porque às vezes a gente fica só na viagem, que nem eu falei, né, do antipetismo, vamos dizer assim, né? O Trump, obviamente, ele não fala em nenhum momento em relação a nenhum país assim, esse país é socialista, vamos cortar relações. Não, ele não, até porque ele não precisa. Ontem mesmo, quando ele foi perguntado ali nas entrevistas, quando ele estava assinando as medidas, e aí, qual vai ser a sua relação com a América Latina, Brasil, etc e tal. Ele falou assim, great, tá bom, vamos ser ótimos. Tipo, o que for bom pra gente, a gente faz. O que for bom pra gente. E assim, o Trump, ele tá vindo nesse segundo mandato dele com viés extremamente empreendedor, empresário, visionário. Ele vai ser político, obviamente, em questão de geopolítica, mas ele sabe exatamente onde ele vai pisar, porque não que Estados Unidos não precise de nenhum país, isso não existe, né? Mas ele sabe ponderar no sentido de, ok, Estados Unidos não vai cortar relações, mas Estados Unidos não vai ficar de joelhos para nenhum país, porque ele sabe exatamente o que Estados Unidos tem, o que os países precisam dos Estados Unidos e o que os Estados Unidos vai poder oferecer. Então, por exemplo, ontem ele também disse que vai cortar a importação de petróleo da Venezuela. Não porque, Venezuela, ele não disse, nossa, Venezuela tem uma ditadura. Ele falou assim, a gente precisa do petróleo da Venezuela. Entende? Então, assim, ele é muito simples no que ele sabe que ele vai fazer. Então, assim, em relação a essa questão de commodities, eu acho que não vai
a comunicação diplomática com o Brasil, pelo que eu acompanhei e li ontem, foi totalmente básica, através da embaixada brasileira lá fora. Não teve nenhuma comunicação com o Lula, não teve nenhuma comunicação com o Itamaraty, zero, sabe? Foi só aquela diplomacia básica, troca de presidente e tudo certo. E, gente, eu não acho que o Trump pensa, nossa, agora eu tomei posse, agora deixa eu ver o que eu vou fazer com o Brasil. Qual é? O que é o Brasil no radar do Trump? Ele é não diplomático, né? Nós nunca tivemos visita de presidente, né? Sempre foi de vice-presidente. A gente é o anão diplomático, sempre foi, independente de qual governo que é, porque a América é para a América, né? Eles estão pensando na América. Se a gente poder ter alguma vantagem com isso, tudo bem, mas o foco deles é esse. E como eu repito aqui, ninguém falou nada de interrupção de relação comercial, vai continuar, só que não vai ser o Trump que vai, entendeu? Tem as equipes dele, tem os secretários dele. E aí, eu quero aproveitar, professor, que vai um pouco fora da economia, mas é importante, tem um secretário de Estado do Trump, que agora é o Marco Rubio, que tem descendência latina e tudo mais, e o Marco Rubio tem, sim, preocupação com o Brasil. Marco Rubio já se reuniu com o advogado Felipe Martins, com todo esse problema aí de prisão política, de perseguição, a questão do Bolsonaro, passaporte. Sim, o Marco Rubio tem uma percepção da dimensão sobre o que acontece aqui no Brasil em relação ao judiciário, em relação à questão política, censura. Isso é fato. Agora, Trump não perdeu o sono por causa do Brasil, não. Trump vai, obviamente, pegar o que está ali no topo de interesses, sabe? Então, eu acho que a gente não vai ter grandes surpresas nossa, agora o Trump vai bloquear. Não, não tem. Isso aí vai continuar, entendeu? Trump vai salvar o Brasil. Eu vi um povo na internet com essa viagem. Aí o Trump agora, em nome da direita, vai salvar o Brasil e vai intervir no governo Lula. Só o Trump para salvar a gente do... Cara, é muita viagem, não? Não, eu acho que dá, sim, para colocar um pouquinho de esperança no sentido da galera que acha que para 2026 a direita no Brasil vai vencer e tudo mais, porque Milley, Trump, beleza, mundialmente é uma percepção, dá um incentivo, dá um gás, renova a esperança. Agora, na prática, eu acho que a gente não vai ter grande surpresa aí, não vai ter nenhuma sanção. Pelo menos é o que o Trump, né, até agora ele só falou em relação ao BRICS, sobre a taxa ali dos 100%, nesse aspecto. E ele deu a entender, se o Brasil quiser ser esperto, ele pula fora. Certo que a gente não era nem para estar no BRICS, né? Convenhamos, mas enfim. Mas faz parte, né? O Brasil quer ter um bloco econômico para chamar de seu, né? E estamos muito bem representados na presidência lá do Banco do BRICS, com a nossa inenarrável e incopiável Dilma Rousseff, né? É uma vantagem, né? A gente não consegue, país nenhum vai conseguir fabricar uma Dilma Rousseff como a gente tem, né? Exato. A gente pagou questão de se for juntar tudo, né? Isso é questão de milhões ali. Eu vi um relatório, se a gente paga, se a Dilma recebe um salário de 300 mil, a parte do Brasil, a somatória da parte do Brasil deu 1,6 milhão de custo com a Dilma. Mas é isso. E aí, vindo para o Brasil agora, a gente vê essa visão do cenário externo que nos espera. E aqui dentro do Brasil, o que podemos esperar dessa reforma tributária? Gente, eu até hoje, eu tenho um dó dos tributaristas, velho, porque entender esse negócio, né? Toda vez os caras falam que vão simplificar uma lei, só faz uma lei pior. Eu lembro da lei das licitações, que eles foram modernizar e diminuir a lei das licitações, a famosa 866. Fizeram uma lei muito maior, muito mais complicada, mais maluca. E a nossa reforma tributária foi para o mesmo caminho, Josiane. O que você pode dizer, como é que tem a ver? Porque eu acho que foi a primeira acontecimento do ano é a sanção da reforma tributária. O que a gente pode esperar nessas questões tributárias? Aí você vai desenrolando para as outras áreas que isso vai conectando para fazer a tua análise. Sim, eu quero depois falar sobre um anúncio que o Lula fez ontem. O Lula fez uma fala muito importante ontem, mas vamos começar pela reforma. Você falou que você tem dó dos tributaristas. Eu não tenho dó dos tributaristas, não. Porque se for tributarista inteligente, vai fazer uma grana. Vai fazer uma grana preta. Eu olho nas aulas de pó e falei, gente, olha só, a montanha de dinheiro aqui. E agora que vocês vão pegar o carrinho e encher? Porque eu tenho do empresário.
Eu falo dó do tributarista no sentido assim, você estuda o negócio, amanhã sai alguma portaria aleatória da Receita Federal que muda tudo, que muda o jeito até de quantas vias da guia você tem que entregar, e isso muda todo o compliance de uma empresa e que vai impactar em todo o estudo tributário que você gastou um tempão fazendo uma engenharia tributária para a empresa. É um maluco lá, solta uma instrução normativa da Receita Federal que ferra tudo. Tipo assim, não é que ferra, tipo assim, que nem você falou, o cara consegue enxergar uma oportunidade na burocracia, né? Porque como é tanta, sempre vai ter uma brecha para o cara legalmente atender de alguma forma e tal, né? Mas eu quis dizer nesse sentido de dó, tipo assim, o cara não tem paz, né? Nesse sentido de... O pior, professor, não é a normativa sair e ela entrar em vigência. O pior é o STF ir lá e revogar decisões dele mesmo sobre questões tributárias, a questão da retroatividade. A gente tem vários exemplos aí. Pois, cara, isso é muito louco. Aí acaba que assim, a dó é do tributarista que tem que ficar estudando, reestudando tudo de novo, reorganizando, mas é que nem você falou, quem paga a conta é o empresário, quem que se lasca no final do dia é o empresário. Pois é, essa questão da reforma tributária, vamos lá. A reforma, vamos começar assim pela questão literal da reforma. Ela é importante, ela é necessária. E todo mundo sabia que antes dela entrar em vigor, ela vai sangrar muito. Qual que é o problema? No estado da máquina pública hoje, fazer uma reforma tributária sem uma reforma administrativa vai ser um calejamento muito em vão. Como que a gente vai fazer uma reforma tributária onde o governo prometeu, e eu tenho os prints dos posts, ó, não vai fazer isso, não vai aumentar imposto, não vai fazer isso aqui, não vai aumentar a cesta básica, tarará. Como que a gente vai ter uma reforma tributária de sucesso sem uma máquina pública mais enxuta? Sendo que o último governo, o governo Lula, nos últimos 2 anos, aumentou o gasto público em 400 bi, né, média ano. Então, assim, não aumentou a média, né, foi de 400 bi. Então, assim, não tem como ter muito sucesso. Esse é o primeiro ponto, mas vamos lá. Bom, Josi, mas eu acho que vai simplificar. E aí eu acho um grande erro que em julho de 2023, quando entrou, né, a reforma foi votada, muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que defendem as ideias liberais, falaram: não vai ser bom para que o cidadão enxergue o tanto de tributo que ele paga. Cara, eu não concordo com isso. É ilusão isso, né? É ilusão. Você vai esperar a transparência do Estado? Ah, mas agora a gente vai ter um IVA. Qual a diferença de você ser chicoteado diariamente, sem saber qual chicote o Estado está usando? Ah, agora eu sei qual chicote está usando para continuar a bater. É isso que vai acontecer. E isso, professor, qual que é a questão? Beleza, agora vai simplificar. Eu não consigo aqui esboçar, porque senão eu queria pegar um quadro branco aqui, mas a reforma tributária sobre a primeira fase, né, que é a questão do consumo, vai basicamente pegar 4 tributos e transformar em 2. Essa é a simplificação. O resto vai ser uma caixinha de surpresa infinita, por quê? A gente votou a regulamentação. O CBS, o IBS, né, que juntam ali para o IVA. Cálculo para chegar no IVA vai continuar, é perigoso ficar mais complexo. Tudo por lei complementar. Vão ser centenas de leis complementares, jogando alíquota, base de cálculo, local de incidência. Aí vai colocar os grupos de interesse, porque essa reforma está cheia de lobby. Vai ter mais exceção do que regra. Cara, pelo que eu vi lá, personal trainer tem mais. Gente, vamos lá. A bicicleta está fora da zona franca de Manaus. A bicicleta vai encarecer com a reforma. Um monte de bagunça, mal feito. Então, assim, se tivesse realmente simplificado, sem grupo de interesse, aí teve a história da carne. Vocês viram que bagunça foi a história da carne na cesta básica? O Haddad não queria carne na cesta básica. Foi lá a oposição e votou e conseguiu colocar a carne na cesta básica, o que acabou implicando no aumento do IVA. Então, assim, o governo vai falar: olha só, carne está fora da cesta básica, nós vamos te dar carne mais barata. Nesse meio tempo, o IVA está lá, estrangulando, pegando o pagador de impostos por trás. Você entende que acaba não tendo essa eficácia que o governo... E aí eu te falo outra coisa. Como que um governo do PT, que sempre defendeu o gasto público, sempre defendeu a expansão monetária, vai fazer uma reforma tributária para reduzir carga? Não, tudo bem, que eles não prometeram. Então tem gente achando que vai reduzir a carga tributária. Isso que eu nunca entendi, não dá para defender. E isso é muito triste, porque
A gente quer sim simplificar, a gente quer sim facilitar a vida do empresário, do contador, mas ao mesmo tempo a gente volta ali, a gente vai ver que vai ter que enfiar um monte de penduricalho para arrecadar mais, assim como é o problema das isenções hoje no Brasil, porque o governo vai conseguir deixar de arrecadar mais. E aí a gente volta para o ponto que eu queria falar sobre o que o Lula falou ontem. Né? Tá, a gente está falando de reforma, Josi, como que isso impacta a minha vida? Só para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente está gravando esse podcast dia 21 de janeiro de 2025, que nós estamos falando de ontem, essa semana, então assim, o pessoal ter a noção temporal aqui, até mesmo para depois, Josiane, daqui 2 anos eles cobrar da gente, a gente fala assim, não, mas a gente avisou, ó, a gente estava atento. O que o nosso Nine falou ontem? A gente está com 2 anos de governo Lula, e nesses 2 anos de governo Lula a gente teve aumento de gasto público, aumento de inflação, a gente está com o IBGE, com denúncia de IBGE paralelo, porque a inflação real está sendo questionada em relação à inflação oficial. Pelos próprios técnicos do IBGE. É bom lembrar, né? O IBGE é uma instituição que sempre, independente do governo, ela tem lá uma escola de estatística AENS, né? Que é uma escola famosa e importante de formação de mestrados em estatística. Independente do governo, ela sempre foi uma instituição séria. Parece que o PT está conseguindo destruir o IBGE, meu amigo. Eu até fiz uma série de vídeos sobre, porque isso aí não é de hoje não, gente. O Postman manipula dados e é denunciado desde a época que ele era do IPEA, lá em 2009, 2008, 2009. Então ele tem um histórico pesado em relação à manipulação, e essa galera aí que tá falando desse IBGE paralelo tá tudo pedindo demissão e pedindo a renúncia, né? A exoneração dele. Mas ele foi para lá para isso. O que o pessoal precisa entender, que eu vejo às vezes a inocência do pessoal da direita. Pessoal, não adianta ficar falando assim, o Postman é um... Cara, ele tá lá por causa disso. Ele foi colocado para fazer isso. Essa é a grande verdade. O histórico dele lá do IPEA. Não, mas foi pela carreira de manipulação que ele tá aqui agora onde ele tá, gente. Ele é um petista, assim, militante também, né? Ele fala, quer xingar neoliberal, ele defende impressão de moeda, gente. É igual o Galipo, né? Galipo ainda tá lá na caixinha, ele vai pôr as asinhas pra fora aí. Mas, pois bem, e aí nesses 2 anos de governo, pessoal, a gente tá aí com um déficit nominal 8 meses seguidos, né? O déficit nominal trilionário por 8 meses. Enfim, assuntos mais econômicos e complexos que o seu João, que ganha salário mínimo ali, não quer saber. O seu João, que ganha salário mínimo, quer saber. Lula vai baratear meu arroz? Por que o supermercado tá ficando mais caro? É isso que o seu João quer saber. Exato. E aí, o que acontece? O governo, com essa confusão de comunicação, o governo já é ruim, a comunicação é pior ainda, não tá dando muito certo. Ontem o Lula fez uma fala dizendo o seguinte: agora a gente vai olhar para 2026 e a gente vai combater, né? A gente não vai deixar o neonazismo voltar em 2026. Vejam, pessoal, como o PT sempre é forte na narrativa. A verdade não importa para a esquerda. Eles pesam na narrativa e a narrativa convence, tá? Então, o que eles vão dizer agora é vamos combater o neonazismo, não vamos deixar o neonazismo voltar. Primeiro, nós já tivemos neonazismo no Brasil, para ele ter que não voltar, né? É isso que eles falam. Ele falou isso publicamente. E aí ele falou o seguinte: a partir de agora, eu só vou me preocupar com uma coisa. A comida tem que baratear na mesa do brasileiro. Tá? A comida tem que baixar na mesa do brasileiro. Baratear. E aí, ao mesmo tempo, ele assume que a comida está cara. Então, quer dizer, opa, mas o IBGE não falou que a inflação está 5%? Então, ele está assumindo ali que tem um problema. Pois bem, mas ele vai focar nisso. E aí, uma preocupação, professor, sem gerar alardes, mas que já tem algo que já foi divulgado. Se a inflação está alta por conta da expansão monetária, né? Isso o Roberto Campos sempre já explicou, o avô do Roberto Campos Neto. Inflação e expansão monetária. Se vocês jogarem no Google agregado monetário M2, vocês vão ver que a expansão monetária do Brasil não parou de crescer exponencialmente depois da pandemia. Que é a impressão de moeda, né? Poupança, depósitos em títulos privados e tal. O governo não para de gastar, ele não vai parar de gastar porque agora é modo turno populismo para 2026. Ele vai aumentar o gasto público e vai aumentar a fiscalização, já que criar impostos está um pouco impopular. A percepção do brasileiro em relação ao aumento de impostos está mais crítica. O Lula vai ter que baratear alimento. Como que vai baratear alimento, professor? Se não for através de controle da inflação, que acontece através de redução de gastos, responsabilidade fiscal e
redução da Selic? Como que o governo vai reduzir o preço do alimento? Aí a gente lembra das 6 lições. Por quê? A primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu não posso falar uma coisa dessa. Mas eu falo assim, gente, eu não duvido que o governo adote alguma medida que gere algum tipo de controle de preço. Às vezes não no varejo, ele começa a pegar cadeias anteriores de controle de preço para não ficar tão evidente isso, né? Porque Exato. Aí você tocou num ponto de uma notícia que eu já vi hoje, sobre a direção da Petrobras, onde o governo está pressionando a Petrobras não fazer reajustes no combustível para não impactar na alta dos preços, porque a defasagem já está enorme. Eu ainda não tive tempo para ler com profundidade essa notícia colocada, então eu quero falar sobre isso, mas já é de uma fonte segura, mas que o governo está preocupado e está pressionando a parte da Petrobras que faz essa questão de precificação para não ter um impacto tão grande. Por quê, gente? Ninguém falou disso, eu ainda não tive tempo. Todo mundo ficou assim, em pânico com o Pix, mas enquanto todo mundo estava em pânico com o monitoramento do Pix, os estados aumentaram o ICMS. E o ICMS é o imposto mais pesado na gasolina, a gasolina vai aumentar. E a gente sabe que se combustível aumenta, o impacto no consumo da inflação é enorme. Então, vocês estão entendendo que o governo já está adotando medidas para controlar esse aumento de inflação dos alimentos? Então, é isso que eu acho que pode acontecer esse ano. Porque, gente, o Lula prometeu comida barata. Se ele não colocar comida barata, a popularidade dele despenca e mina a chance deles. 26 não vem. Independente se é Lula, Lula ou um outro nome que a esquerda possa trazer, com inflação não ganha eleição. Vocês estão entendendo? Porque, assim, vamos lá. O governo vai parar de gastar. Se o governo quisesse controlar a inflação, reduzir a Selic, controlar o descontrole fiscal, né, essa questão fiscal, o que ele vai... Gente, é cortar com força, é cortar ministério, é cortar, assim, com força na carne. Ele vai fazer isso. Porque o populismo do governo depende desses trocentos ministérios, depende dessas trocentas bolsas. Olha só, outra pauta que eu ainda nem consegui explicar, porque é tanto assunto, né? O governo agora, ele está dando pé de meia, que era para aluno, ele está dando pé de meia, professor, para professor de licenciatura. Não abandonar curso. Cara, que miséria de país. Professor de licenciatura que estuda ali 4 anos. E eu sou do interior, gente. Aqui a realidade é o seguinte. A galera, professor de licenciatura, roda dezenas de quilômetros com moto, na chuva, com capa de chuva, na moto, na poeira, estrada de chão para ir dar aula de biologia, de física, de química, em escola do interior. É uma vida sofrida por um salário baixíssimo, com a qualidade péssima, porque a formação desse professor é péssima. E aí vai o governo, em vez de usar medidas de melhorar a qualidade daquela educação, não, eu vou dar uma bolsa para aquele professor não abandonar o curso e para ele dar aula pelo menos por 1 ano. Depois que ele deu aula por 1 ano, ele recebe aquela poupança, tipo do pé de meia. Gente, que país miserável! Aonde isso vai trazer desenvolvimento educacional, sabe? Então, assim, o governo ele não vai deixar o populismo dele de lado agora. E por isso, professor, essa questão do monitoramento do Pix, obviamente, as notícias sobre o governo vai taxar o Pix são inverdades, né? Obviamente, isso é desinformação, mas esse aumento de monitoramento, a própria Receita falou, o próprio governo falou, a própria mídia assessora do governo falou que é o seguinte: aumentar monitoramento para combater corrupção, lavagem de dinheiro no combate, mas aumentar a fiscalização, porque o Haddad sempre teve esse lema: a gente quer combater a sonegação. Esse ano o objetivo é sonegação zero. Por quê? Aumentar imposto está impopular. Até os mais pobres e desinformados já entendem que o governo só está aumentando imposto, desde a questão da taxação das blusinhas, que foi um tiro no pé. Então, o governo falou assim: putz, aumentar imposto não dá jogo mais. Vamos agora arrecadar através de fiscalização. Que é o que o Haddad fez desde 2023 ali com a questão do voto de Minerva do CARF. O que é o CARF? É o Tribunal Superior relacionado à atuação da Receita Federal. O CARF analisa se a atuação da Receita tem
para o segmento ou não. São 12 conselheiros no CARF. 6 defendem o contribuinte, 6 defendem a máquina pública, o Estado. Quando tinha empate, eles faziam um empate de uma forma técnica. Agora, quando tem empate, quem ganha automaticamente é o Estado. Caraca. Isso o Haddad fez. Então, assim, gente, são questões de bilhões. Entre várias outras medidas que o seu João, que ganha o salário mínimo, não quer saber. Entende? Então, assim, o populismo é uma ferramenta muito forte. Os números, nós vamos continuar alertando sobre os números, mas o Lula vai fazer a fala dele. E aí, os projetos dele, gente, é dar cada vez mais entrevistas. Eu acho que é tiro no pé, porque ele só fala meme, mas ele vai começar a rodar o Brasil. Ele é o único que, quando fala, ainda ele tem essa esperança de que ele fala pro povo, de que ele comunica melhor. Tipo assim, não é que ele comunica bem, é que realmente dessa galera aí é o melhorzinho, né? É o menos ruim. Não é que ele é o... E ele tá preso lá na época do sindicato, na época que ele podia falar coisas que fica de boa e dá tudo certo. Ele tem uma militância que blinda ele, que fala que tá tudo bem, mas, galera, a internet hoje não perdoa. Né? Você falou que a democracia amante é 3 segundos para todo mundo já ter um meme. Isso. E assim, eu acho que o Lula, eu não gosto de falar mais águia política, porque ele não é, mas enfim, no mundinho dele, na forma como ele desenvolveu, como você mencionou desde o sindicato, ele tem uma estratégia política muito forte, só que é isso que você acabou de falar. Ele não está acompanhando o que é o dia de hoje. Por quê? Ele era popular e mais populista quando ele tinha TV, a rádio. Hoje, ele faz podcast, ele vai em rádio, aquele negócio, como você falou, em 3 segundos, está lá no Twitter, e todo mundo desmentindo, com um print, com um vídeo antigo dele. E é com isso que a grande mídia também não está acostumada, porque, vamos, professor, como que era antigamente? O Jornal Nacional, a grande mídia, falava notícia, o brasileiro lá no sofá, isso é uma verdade absoluta. E colocava o trecho de interesse para aquela notícia. Então o cara falava 2 horas de porcaria, tirava 10 minutos e falava assim, olha o grande líder. Vamos pegar uma Daniela Lima lá. Daniela Lima falava sua notícia, sua narrativa, sua blogueiragem, seus WhatsApps ali secretos que ela recebe. E o brasileiro, você tá no sofá e fala, ok, agora eu vou dormir. Daniela Lima iria dormir sem ninguém questionar ela, porque a TV, você desliga, você não conversa com a TV. Hoje o Twitter, por isso que o Twitter é uma das ferramentas mais importantes de comunicação, hoje no Twitter é o seguinte, ela falou asneira, notas de comunidade, trouxe posts desmentindo, isso que deixa o governo grandemente em pânico. E, gente, é uma luta bizarra, por isso, professor, que é tão importante que as pessoas se inspirem e nos ajudem, porque criar conteúdo e trazer verdade não é para que é para Josiane, é para o professor Adriano, Não! Se você entende o que é buscar verdade, você tem que ajudar, porque eles, a todo momento, eles são em quantidade, tá? Eles são em quantidade. Vamos pegar o exemplo ontem da casa do gesto do Elon Musk lá na pós, que ele claramente pegou o coração dele e ele falou, né? Meu coração é de vocês. Pegou o coração dele e jogou para a plateia e tiraram um print dessa parte do vídeo falando que ele fez uma saudação nazista. Análises e análises. Trump nazista, Trump fez saudação, não sei o que, agora o mundo vai acabar. O Elon Musk, não sei o que o discurso de Trump foi nazista. Gente, eles pegam pesado. E aí a gente pensa, cara, eu vou ter que desmentir uma idiotice dessa? Chega, cansa, né? Cansa, né? Eles falam que 2 mais 2 são 5, você tem que falar, não, é 4, é 4, é 4, é 4. Essa é a nossa luta de hoje. Então, assim, as pessoas também que gostam de consumir, tem muita gente que quer também ser um agente de informação, isso é muito importante. Que essa é a nossa luta de hoje. Assim como a gente está aqui dia após dia desmentindo o Lula, dia após dia desmentindo o Haddad, sabe? Dia após dia, não, gente, o negócio não é assim, assado. E a gente fica com essa parte chata, né, professor? Mostrando números, dados e gráficos, parece que a gente é sempre pessimista. E faz essa oposição política, né? E lembrando, na época de Bolsonaro, eu comecei a criar conteúdo tributarista em 2021, só que era menos frequente. E, poxa, tem muito post criticando Paulo Guedes. Porque, Paulo Guedes
que tributaria dividendo? Qual é? Ó, Paulo Guedes falou, vamos fazer meia culpa aqui para o pessoal ver que a gente não é militância, né? Paulo Guedes falou de tributar dividendo, Paulo Guedes falou da moeda única. Se alguém quer falar, quem que falou primeiro de moeda única foi o Paulo Guedes, né? A taxação da brusinha, essa discussão começou no governo Bolsonaro. Então, assim, aqui não é questão de ser, que nem eu falei no começo, né? A ideia principal de fazer uma análise econômica, análise de governo, é fugir um pouco dessa passação de pano, tem que passar pano para o meu... Eu entendo a importância da gente, né, criar um discurso para combater a esquerda, mas é muito doido, às vezes, algumas pessoas quererem passar um pano em alguma coisa, né, que não faz sentido nenhum. Aí eles falam assim, você criticou... Esses dias eu comentei, falei dos precatórios, na época que o governo fez esse parcelamento dos precatórios, eu fiz uma série de stories, novinha ali, começando, né, errando muito, não sabendo nem falar direito de história. E aí veio, assim, uma galera falando assim, você não deveria ter criticado essa questão dos precatórios, que não sei o que, isso prejudicou o governo. Você enfraquece o nosso governo. Foi por causa de você que o Bolsonaro perdeu, viu, Josiane? Pô, passando críticas. Porque na época do governo Bolsonaro, tinha muitos socialistas, né, pessoas que defendem a esquerda me seguindo. Porque eu fui assim como hoje muitas pessoas me seguem, porque para elas eu falo o que elas querem ouvir. Então, é natural, né, a gente ser confundido em relação a isso. Mas eu sempre gosto de pensar assim, gente, tudo bem, a gente sabe quem que deveria ter sido presidente em 2022, né? Quem que deveria ter ganhado? Todo mundo sabe. Agora, isso não isenta a nossa análise técnica em relação a isso não se repetir. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro teve erros crassos, sabe? Tá, teve a pandemia, mas teve a oportunidade de fazer de uma forma... E aí tem gente falando, mas eu acho que ele vai voltar agora igual o Trump, né? Com sangue no olho, sem cometer os mesmos erros. Beleza, pode acontecer. Eu espero que aconteça, porque, assim, eu estou bastante cética em relação a 2026, professor. Eu acho que tem chances, não estou falando aqui de proporção, mas há chance sim do PT permanecer, mas eu acho ainda mais chances de vir um centrão e o Brasil ser um eterno centrão. E no final das contas a gente sempre tem que lembrar assim, poxa, isso não tem que te animar ou desanimar, mas saber que a luta vai ser sempre contra o Estado, porque não vai ser uma troca de presidente que vai te dar liberdade sobre sua propriedade, que vai te fazer pagar menos de impostos, que não vai te castigar com inflação. É a máquina pública, é o Estado, e você tem que se proteger. E é isso que eu sempre tento colocar como funil de, eu tô aqui, a gente tá aqui alertando, ó. Os dados estão aqui, os fatos estão aqui. Isso é para quê? Pra você adquirir uma gastrite? Brigar com sua família? Que é um tempetista? Não! É pra você saber, cara, isso aqui vai me empobrecer, vai tirar minha aposentadoria. Não posso me iludir que eu vou me aposentar com o INSS com 400 bilhões de déficit, que se continuar do jeito que está em 60 anos vai para mais de trilhões de déficit. Eu tenho que fazer o quê? Trabalhar de forma mais inteligente, proteger meu dinheiro desse manicômio. Sabe? Acabou. É isso. É para isso que a gente informa. Então, óbvio que há uma discrepância muito grande de um governo do Bolsonaro, que na minha visão não é um governo lindo de direita. A gente teve grande parte ali como um governo de centrão. Na minha visão, com certeza tem gente que não vai concordar comigo. Se a gente olhar nos quesitos, né, professor, de ideais, de liberdade econômica, de medidas, e assim, muita gente fala, né, cadê nosso Milei brasileiro? Porque dá essa invejinha, né? Olha a Argentina, olha o que o Milei tá fazendo na Argentina, gente. Reduzindo pobreza, reduzindo inflação, primeiro déficit desde 2011. Eles ganharam a Copa do Mundo, gente. A Argentina tá humilhando o Brasil em tudo. Nunca vi, velho. Os caras não têm déficit. Os caras pegaram uma moeda que a gente viajava lá e ficava feliz de gastar em peso, porque a gente ficava... Agora os argentinos estão vindo pro Brasil, que a moeda deles tá melhor que a nossa. Tá difícil, né, Josiane? Falando em moeda, dólar a 6 tá barato? Olha, eu acho que o dólar sempre tá barato, porque é aquela coisa, né? Eu sempre gosto de fazer aquele pensamento. Lá em 2015, quando o dólar estava 3, a gente achava o dólar absurdamente caro. Depois, né, veio pandemia, depois veio eleições, o dólar estava 4 e pouco, absurdamente caro. Veio pandemia, o dólar bateu ali mais ele passou os 5, né?
Dólar absurdamente caro. Agora o dólar chegou a 6,30, absurdamente espera. Cara, uma coisa é certa, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para as pessoas. Hoje eu tenho 2 malas de dinheiro para te dar. Em uma mala eu tenho US$ 1 milhão e outra mala eu tenho R$ 6 milhões. Se você pudesse escolher uma dessas malas, daria na mesma hoje. Porque eu poderia pegar os R$ 6 milhões e converter em dólar. Ou pegar US$ 1 milhão e converter. Agora, se eu falar o seguinte, você pode escolher uma dessas malas, mas você só pode abrir ela em 10 anos. Qual mala você escolheria? R$ 6 milhões ou US$ 1 milhão? Você não sabe nem se vai ter real daqui 10 anos, né, galera? Essa é a verdade. É um milagre. Eu acho que assim, o real é um ponto fora da curva. Nós temos que entender isso. O normal do Brasil é fazer moeda ruim. A gente tem na nossa frente o passado gritando. O que é o passado? Os 30 anos do real. Pega de 94, pega a desvalorização. Hoje uma nota de 100 vale praticamente R$ 10, sabe? Só no ano passado, o dólar aumentou quase 30% e o real desvalorizou 22%. Só no ano passado. Então, assim, não é... Tá, eu vou comprar dólar, agora o dólar vai a 7, eu vou ganhar dinheiro. Não, tudo bem que você pode acompanhar o dólar para esperar ele cair um pouquinho para você comprar. Mas a minha recomendação é sempre fazer uma média. Compra aos poucos, talvez uma vez a cada 2 semanas. Porque ninguém tem bola de cristal, gente. Então, por exemplo, ontem, muita gente estava esperando um dólar mais alto com a posse de Trump. O dólar ficou... Não tem como a gente prever, ninguém tem... E quem prevê dólar é porque... Isso é errado, isso não existe. Então, assim, sempre fazer a média e nunca pensar, mas eu vou comprar agora 6, e se alguma coisa acontecer, ele for para 5,50, então eu vou perder dinheiro? Não, porque você está investindo, comprando dólar, no longo prazo. Eu trabalho com investimentos, eu faço as minhas mentorias, falo assim, você quer ser ansioso? A ansiedade é coisa de adolescente. Você quer investir aqui para pegar em 2, 3, 4, 5 anos? Você não está no lugar certo. Ou você cura essa ansiedade, ou você entende que investir em dólar é a longo prazo. É para você proteger seu dinheiro, não para fazer especulação. Você quer fazer especulação? Você entra em aposta. Entendeu? Figurinha é uma boa, né? Então, assim, as minhas teses são ouro, diversificação, obviamente, mas ouro, Bitcoin e dólar, longo prazo. O resto é oportunidade. Né? S&P 500 também, que para mim é extraordinário. Mas é longo prazo. Então, assim, tá, Josi, mas responde a pergunta. Para esse ano, ele pode dar uma oscilada? Vamos lá. Dependendo do governo, nenhuma medida vai reduzir o dólar, dependendo do governo. Pode acontecer uma desvalorização do dólar, porque a gente não sabe os impactos das medidas do Trump. Deixa eu ver se abriu aqui já. Como que está o dólar hoje? 6,05. Não se mexeu. Abriu normalmente. Então, pode ser que haja uma desvalorização do dólar para ele dar uma equilibrada. Agora, a gente não pode esperar alguma medida do governo brasileiro em relação ao câmbio para controlar aqui, porque a gente viu o Banco Central queimando um monte de reserva e que não conseguiu fazer essa calmaria que está agora. O pessoal não tem noção, né, Josiane? Quando o governo intervém para tentar segurar o dólar, ele queima bilhão num dia, né? O pessoal não tem essa noção. E assim, queima bilhão para ele diminuir 1 centavo quando diminui, né? Exato. E aí, isso lembra um pouco também de um assunto, talvez vocês abordem, eu acho importante também, em outros episódios, professor, de um termo já muito falado e que a gente está, assim, com muito perigo de entrar, que é a questão da dominância fiscal, né? Dominância fiscal é chegar a um ponto onde o Banco Central aumentando a Selic, não vai mais adiantar. Para controlar a inflação, né? Nossa Selic vai para 14,25. Isso não está segurando a inflação. A Selic nunca foi uma solução mágica. É um remédio, né, amargo, mas vai chegar um ponto porque a única solução do Brasil hoje para controlar a inflação e reduzir a Selic é corte de gastos. Mas, Josiane, é engraçado você falando isso, porque assim, esse governo ele já sinalizou que não vai ter corte de gasto. É um governo que conseguiu reduzir a taxa de desemprego, esse fato não é mentiroso, ele realmente reduziu a taxa de desemprego, mas com aumento de concurso público. Ou seja, a chance do gasto diminuir para os próximos 30 anos já acabou. Porque está contratando concurso público à torta e à direita. O governo está esperando o Galípolo ali agradar o mercado para dar o golpe de falar assim, tem que baixar a taxa de juros porque é uma cartilha que só acredita em crescimento
baixando taxa de juros. Para eles, tem que baixar a taxa de juros para a economia crescer. Como é que eles vão fazer? Como é que vai ser como é que vai ser a luta dentro do próprio governo de saber que a inflação está subindo e precisa subir a taxa Selic e existe uma pressão do presidente, há uma pressão da presidente do partido, da Gleisi Hoffmann, de todo mundo falando que tem que baixar, dos economistas, que a maioria são estruturalistas, desenvolvimentistas ali da CEPAL, que querem baixar a taxa de juros. Como é que vai ser? Eu queria ser a mosquinha na reunião desses malucos, porque vai ser um... Porque vamos lá, toda vez que o Banco Central aumentava a Selic, a Gleisi dava seu chilique lá no Twitter, a gente já esperava ali com a pipoca. Isso é muito engraçado, gente, porque ela sempre colocou como se fosse Roberto Campos Neto, que apertaria, ele pegava uma caneta, Selic 12... Não. A Selic, gente, ela é determinada através de regressão econométrica. É programação, juntar todos os dados e tudo mais. Não é eles que decidem, e aí, gente, vamos votar? Quanto que a gente vai subir? Não é assim em reunião do Copom. Tanto é que uma das minhas críticas à gestão do Roberto Campos Neto foi a Selic a 2% durante a pandemia, professor. E demorou para subir, né? E demorou para subir. Exato. Então, foi uma questão ali do ter, assim como sempre foi. Agora, óbvio que a Gleisi Hoffmann sempre dava isso como culpa do Roberto Campos Neto. E agora, as próprias atas do Copom já pré-determinaram que as duas próximas reuniões terão os mesmos níveis de aumento. E aí a gente vai ver o que a Gleisi vai fazer. E aí depois, gente, o Galípolo, eu nunca dei uma opinião concisa sobre o Galípolo, por quê? Eu acompanho esse cara desde 2023, que ele ia nos eventos e ele sempre falou lindamente. Ele nunca deu escorregadinha, deixando ali uma noz. Mas o passado dele é o quê? Ele é monetarista, escreveu livros com os principais conselheiros econômicos de Lula, entendeu? Defensor, né, do socialismo, marxista. Ele sempre votou junto com o Roberto Campos Neto, nunca votou contra o aumento da Selic. A gente realmente, assim, eu não gosto de dar, não, o Galípolo vai reduzir na canetada. É só vendo agora mesmo o comportamento dele. E só para lembrar sobre o dado do desemprego, você comentou muito bem sobre o aumento de concurso público, o funcionalismo público aumentou, mas a gente tem que também lembrar da forma que o cálculo do desemprego é feito. O cálculo do desemprego é feito através de entrevista, onde a pessoa é perguntada, você está procurando emprego? E quando uma pessoa vê que ela é perguntada por um agente do governo, ela não vai dizer a verdade, por quê? Se a pessoa não está procurando emprego, ela não entra como desocupado e não entra no cálculo de desemprego. E as pessoas hoje estão com medo de dizer que estão desempregadas por medo do corte do Bolsa Família. E o Bolsa Família, ele aumentou 47% só em 2023. 2024 a gente está sem dado ainda. 47%, gente. 47% de aumento do Bolsa Família. O que acontece no Nordeste? As pessoas não estão querendo assinar carteira de trabalho por medo de perder o benefício. Entendeu? Então, assim, isso daí também impactou muito, professor. Tem muita gente com benefício do governo, com medo de dizer que está procurando emprego desempregado, e isso entrar ali no cálculo do... E se entregar, né? Não é que o cálculo mudou, né, pessoal? O cálculo é o mesmo. A percepção das pessoas de como responder, com medo de perder auxílio, de perder benefício, é que mudou. Elas podem dizer, né, que estão ali. Então, assim, e muitas pessoas não precisam, porque elas não querem uma carteira assinada com medo de perder, então que ele recebendo benefício. E qual que é o problema hoje? Gente, o assistencialismo não dá para se iludir. Ah, vamos acabar com o assistencialismo. Não, tem gente morrendo de fome na lição mesmo. A exemplo dos Yanomamis, né, que o governo está parando 2 anos de divulgar dados, estão morrendo. Continuam morrendo, mas enfim. Não daria. O Brasil sem assistencialismo, infelizmente, não existe. Agora, o problema todo é a falta de contrapartida. Hoje você pode dormir no sofá o dia inteiro e receber seu auxílio. Não precisa de contrapartida. É a tal da porta de saída, né? Como é que a pessoa sai daquele benefício? Não é que a gente não quer, como liberais, dizer que pobre tem que se lascar e com aquela conversa da meritocracia, falar meritocracia para um cara desempregado com 4 filhos para alimentar, é sacanagem, né? Então o problema é a porta de saída, né, do Bolsa Família e tal. Então, essa é a grande questão. E é aquela coisa, né? Como que o Brasil vai aumentar a produtividade dele dessa forma, professor? E sem qualificação, sem busca, sem qualificação de mão de obra. A nossa produtividade cresceu 2,2% nos últimos 40 anos. Desses 2,2%, esses 2% se remetem a aumento demográfico. Ou seja, só nasceu mais gente para trabalhar. 0,2% de produtividade. E agora a taxa de natalidade despencou. Cara,
Essa conta não vai bater, essa conta não vai fechar. Como que você quer se deleitar, dependendo de político para melhorar a sua vida com todos esses dados estruturais tristes, né? O grande problema, Josiane, é que essa bomba não estoura em 25, né? Toda essa arapuca, ela deve estourar numa recessão econômica, numa estagflação, magicamente depois de 2026, que foi o que aconteceu de novo, né? A história repetindo, né? Todo mundo fala da Dilma Rousseff, da crise econômica da Dilma Rousseff, mas não foi. Tá, o Guido Mantega não ajudou muito, ele ajudou a fazer muita coisa da crise que a gente viveu. Mas não foi do zero que eles construíram ali, você tinha uma construção do governos anteriores. Exato, tanto é que tudo foi acontecendo ali com o Paulo Temer, né? Que foi o único cara que quis arrumar alguma coisa, né? Não, o Temer, tipo assim, não quero me reeleger mesmo, pôs ordem na casa. Nossa, só aquela reforma trabalhista dele, gente, o impacto disso está até hoje na economia brasileira. O teto de gasto, gente, o primeiro cara que falou em pôr um teto de gasto para controlar o gasto, mesmo não tendo feito a reforma administrativa, foi uma grande que a esquerda na época chamou de PEC do fim do mundo, né? Que o mundo ia acabar se a gente controlasse os gastos. Então é com esse tipo de gente que a gente está discutindo, né? Com gente que acha que se controlar gasto o mundo vai acabar. E em relação a essa questão aí, que eu também concordo, eu acho que o que vai começar a estourar é 2027. Porque tem muita gordura para queimar. Gente, vamos lá. Mesmo com o governo fazendo tudo isso, a arrecadação ano passado foi de 3,63 trilhões. Qual é? 3,63 trilhões. Teve aumento só de 2023 para 2024, mais de 20%. Então, assim, mesmo o governo fazendo tudo isso, ele conseguiu. Esse aumento na arrecadação foi inferior ao aumento de gastos dele. Então, vocês imaginam, gente, que esse aumento de arrecadação, se o governo tivesse só parado de aumentar o gasto em 2024, tipo, gastou um monte em 2023, se tivesse mantido, a gente teria fechado esse ano com um superávit lindo. Ele poderia, nossa, a Haddad poderia estar assim, com as fotos na parede. Eu fiz o superávit, mas não quer. De tanto que aumentou a receita, mas a receita real aumentou em média 10%. Eles aumentaram a despesa real acima disso. Então, assim, vocês entendem que depenou o pagador de impostos, poderia só ter mantido ali, não precisava nem ter cortado. Teria fechado com superávit. Cara, reeleição não certo. Vocês entendem? Então, assim, eu acho assim que ainda tem muito. Se permanecer com essa arrecadação esse ano, com o aumento da inflação, vai aumentar mais, se continuar do jeito que tá, gente, vai passar de 4 trilhões esse ano. É porque a inflação ajuda muito o governo, né? Ele arrecada mais e ele paga menos, porque as despesas dele vão perdendo, né? Os precatórios que ele tem que pagar vão deflacionados, né? Eu vou pagar uma dívida do passado com a inflação de hoje. Então, assim, vai valendo menos aquela dívida que eu tenho que pagar, né? Então, assim, vai ser um cenário que vai dar essa sobrevivência para esse governo aí maluco. E é isso, pessoal. Eu acho que como é que você pode, então, para a gente caminhar aqui, porque se deixar, né, eu e a Josiane, a gente fica conversando aqui o dia todo. Para a gente falar, qual que seria um resumo do 2025, o que esperar desse ano tão caótico, porque a gente está aqui falando de um monte de coisa, não falou metade. Eu acho que o governo ele vai continuar o populismo que ele fez, ele vai gastar, né? Ele vai gastar, resumindo, ele vai gastar. Mas qual que foi o foco dele? Comunicação. Só para falar sobre o Pix, vocês viram que ele vai gastar 50 milhões. Então, eu acho que ele vai continuar com esse nível de gastos. Ele vai gastar muito no populismo. Não quero aqui fazer nenhuma previsão em relação a essa questão dos preços, mas já há essa pressão na Petrobras. Ele vai procurar uma forma de manipular a informação. Eles vão bater pesado nisso em relação para o eleitor de classe baixa, tá? Para não perder a popularidade que está despencando. Então, ele vai investir muito em programas sociais no sentido populista mesmo, tá? E como você mencionou, tem muita gordura ainda para queimar e o que vai vir em 2027. E a gente não sabe, né? O que governo vai vir em 2026 para... Se vier um governo que não seja de esquerda, vai demorar 4 anos para resolver o problema de novo. Entendeu? Isso que é triste no Brasil. Então, assim, modo turno nos gastos públicos para
para controlar essa queda de popularidade. Foca em 2026, foca em narrativa. Vai ser uma coisa muito pesada. Não vou deixar o neonazismo voltar. O Bolsonaro está inelegível, ele vai ser condenado. Vão bater muito nessa pauta, tá? No sentido de, vocês querem que o Bolsonaro, o genocida, volte? Sabe? E manipular os feitos dele para tentar aí mentir para as pessoas de que ele fez um ótimo governo. Enquanto isso, eu acho que os dados econômicos vão continuar explodindo. 2024 vai fechar com um déficit menor do que previsto apenas por conta do aumento da arrecadação, tá? Então, assim, vão continuar culpando o mercado, vão continuar culpando as big techs. Os milionários que não pagam imposto, porque se os milionários pagassem mais imposto, a gente zerava essa conta aí fácil. Exatamente. Então, assim, gente, eu acho que não vai ter grande mudança no sentido de, vai ter uma novidade. Não. Vai continuar esse aumento de gasto público focado em 2026. Agora, o governo está com sangue no olho para se reeleger. A partir de agora, gente, o Congresso vai voltar de férias. Eles vão votar a peloa desse ano ainda. Totalmente atrasado, né? Vão votar. Depois disso, cada um com interesse próprio em reeleição para 2026. Principalmente o Congresso, gente. Não coloque suas esperanças em Congresso combater nada, porque eles vão votar apenas no que vai reeleger eles em 2026. Então, assim, professor, eu acho que esse ano a gente vai ter aí novamente essa mesma situação. Eu queria só fazer uma observação. Há um grande estresse em relação ao Haddad. A gente sabe que o Haddad é um pau-mandado do Lula e ele não dá um A, né? Ele já está tão doutrinado pelo Lula que as entrevistas dele, ele bate boca com os entrevistadores, né? Então, eles vão continuar fazendo muito isso, mas há, sim, uma pequena fagulha de chance do Haddad não aguentar isso, tá? Então, seria mais um desequilíbrio. Outro ponto, se essa questão do IBGE vier à tona mesmo, porque a grande mídia não vai fazer nenhuma matéria no jornal sobre isso, né, específica, mas isso vai desestabilizar muito o governo. Então, o governo agora está com uma única preocupação: salvar a imagem, aumentar o populismo, aumentar gasto com publicidade, continuar comprando os artistas para não divulgar nenhum problema social grave, tá? E bater nessas narrativas contra integrantes da oposição, seja Bolsonaro, seja Nicolas e tudo mais. Então, assim, eu acho que eles vão pegar pesado. Esse ano vai ser modo full populismo, gasto público, para focar em 2026. Nesse meio tempo, os dados econômicos vão continuar ruins e eu não acho que o dólar vai ter uma super alta ou uma super queda. Eu acho que vai continuar essa estagnação, porque, dependendo do governo, não vai ter nenhuma queda, porque ele não vai ter nenhuma responsabilidade fiscal. Então, obviamente que qualquer medida populista, se estressar muito o mercado, a gente pode ali ter uma alta do dólar. Agora, eu não vou dizer, nossa, ele vai para 7. Isso eu nunca faço nenhum tipo de previsão. Não, vai. Vamos lá. Ele vai. A gente não sabe quando, mas ele vai. Ele vai, cara. Esse é um ponto que ninguém entende, né? O pessoal da economia não entende, né? Ele foi para 3, ele foi para 4, ele foi para 5, ele foi para 6, ele vai para 7. Quando? Aí a gente não sabe, mas... E aí, qual a chance do dólar voltar a valer 5, 4, 3? Não existe. Só se a gente inventar uma nova moeda que faça como o real, que quando começou empatou 1-1, e aí começa a conta de novo. Mas já é um sinal de que realmente a moeda não vale nada, porque precisou fazer toda essa... Eu só quero só um minutinho para colocar uma coisa muito importante aqui em relação ao câmbio. Vamos lá. A gente não pode tirar de rota, do radar, a possibilidade do governo adotar medidas mais radicais em relação ao dólar, tá? Porque a Argentina, no governo Fernandes, bloqueou a compra de dólar, limitando a $2 mil por mês. Eu não duvido que o governo adote esse tipo de medida, ou um aumento de IOF para compra de dólar. Mas o Haddad falou... Mas aí vai acontecer que nem na Argentina, vai surgir o dólar blue, o dólar paralelo, que a gente já teve, né? É engraçado, a gente já teve na história do Brasil o dólar paralelo. Vocês querem uma frente, né, meu? Tá, né? Exato. Então, assim, poxa, o governo já tributou viagem internacional, a questão do sigilo que o STF já tirou em relação à investigação se facilita. Nessa questão do Pix, e principalmente, gente, esse ano vai ser lançado o Drex. Se vocês se assustaram com o Pix, o Drex vai ser a Hydra. Cara, o Drex, eu acho que a gente tem que fazer depois um episódio só sobre o Drex, porque o Drex é o seguinte, não precisa de portaria da Receita Federal, não precisa de lei, ele monitora cada centavo que você mexe, porque ele é todo digital. O Drex é o próprio Estado, é a evolução do Estado, na minha visão. É só o Estado digital, é isso, né?
E assim, então o governo ele pode adotar outras medidas. Não estamos aqui falando que o governo vai confiscar seu dinheiro como o Collor fez. Ele não poderia nem fazer isso, né? Teria que mandar para o Congresso, daria corrida bancária. Mas é para a gente se atentar que outras medidas de cerceamento sobre sua propriedade é importante. Então, assim, quer se proteger de tudo isso? Se organiza, se aprimora, habilidade, trabalho, aumento de renda, segunda renda e dolarize. Você vai ter uma calma maior em relação a isso. Você não precisa fugir do Brasil, mas só de você colocar seu dinheiro lá fora já é um acalento, assim, diante de tudo isso. E é engraçado que dessa galera que fala de investimento, pouca gente, você estava nesse time, pouca gente lá atrás, quando começou a falar de dolarização, você estava nesse time, né? Você, Nanda Guardia, Fernando Urich, né? Eram poucas pessoas que realmente falavam de dolarizar, a importância de dolarizar, de ter dólar e tal, por causa disso, porque não é ser anti-PT, é o Estado que ele vai sempre partir para essa lógica populista. Mas eu não quero terminar o nosso episódio só falando de notícia ruim, de coisa ruim. Vamos terminar falando de coisa boa. A professora Josiane está entrando no seu 2º ano dando aula na nossa pós-graduação em escola austríaca. Vai inaugurar, vai ser a primeira professora, a primeira disciplina. As aulas começam dia 5 de fevereiro. Ela é quem vai abrir a nossa turma. Como é que está, professora Josiane, essa expectativa? Fala um pouco da experiência de dar aula no Instituto Mises. Como é que você vê isso de estar aqui com a gente, vamos dizer assim, né? Nossa, de toda essa história que eu contei, né, voltando ali um pouquinho, poxa, hoje eu estou no Instituto como professora, vocês imaginam que quando eu conheci o Instituto e eu via vocês, o professor Adriano, o Hélio, o professor Rodrigo, eu falei assim, uau, eu admiro muito o trabalho de vocês e hoje são pessoas, assim, amigas, sabe? É muito legal, sabe? É muito legal mesmo para mim. E, ó, o meu brochinho, né, que eu conquistei, né, professor? Nem vou conquistar. Eu fui de estagiária, né? Aí, isso é muito legal para mim, muito mesmo. E, poxa, em relação à disciplina, gente, é muito legal a minha experiência, porque lá você não tem uma turma de contabilidade para seguir a ementa do MEC. É muito. Eu segui a ementa do MEC por quase 10 anos. É muito libertador a gente falar sobre o que realmente importa, com aulas de debate, com pessoas de todas as áreas. Não tem ali uma turma, sabe? São pessoas formadas, empreendedoras, com profissões diversas. É muito legal. E sabe o que é mais legal, Adriano? O pessoal, a minha disciplina de finanças, o pessoal vê uma demonstração contábil, muitas vezes, pela primeira vez. E eles aprendem a analisar números de forma divertida, né? Falei assim, meu Deus, quanto número! Eu falei, sim, você está lendo uma empresa, né? Que a minha disciplina é de finanças. E a gente fala de finanças, de tributário, falamos bastante da reforma, né? É muito legal e muito divertido, mas principalmente porque a qualidade dos integrantes é muito alta, porque já vem filtrada, a galera já tem uma noção muito boa do que é Estado, do que é liberdade, do que é economia. A galera já vem, né, com a leitura de Mises, né, muitas vezes já feita e tudo mais, ali a gente se aprimora. É assim, é uma qualidade absurda, são aulas produtivas, e é muito legal, é um prazer, assim, tá nesse grupo e poder compartilhar. Sem contar que a galera é sempre muito alto astral, né, divertida, bom humor, isso ajuda demais. Eu acho que, assim, eu não conheço nenhum austríaco, alguém que estuda escola austríaca que é mal-humorada, né, e pessoa, parece que faz parte do processo seletivo para você gostar de escola austríaca, você não ser chato, né, então, assim, é uma coisa muito legal, que todos os nossos alunos e os professores têm essa pegada de serem pessoas para frente, para cima, né, que querem debater, que são abertos à ideia, mesmo porque se não fosse abertos, a chance de aderir às ideias liberais, libertárias, depois de uma formação, como é infelizmente a realidade da maioria dos professores do Brasil, né? Todo professor liberal, libertário, ele não se formou, ele não teve aula daquilo, ele aprendeu boa parte daquilo por fora, vivendo e na sua vida acadêmica, porque ele não teve aula. Não é uma realidade nos Estados Unidos que você já tem gente que é formada ali, estudou com ganhadores de prêmio Nobel e tal, mas no caso do Brasil realmente o cara abriu mão daquela doutrinação que ele vinha recebendo para poder fazer uma carreira, correr por fora, vamos dizer assim, na sua formação. E mudou de vida, né, professor? Acho que assim como eu contei o meu exemplo de uma mudança muito grande de vida, todo mundo ali teve isso. Todo mundo, né, viveu, sentiu. Tiveram pessoas, né, que já aprenderam desde cedo.
mas essa questão de viver e entender o quanto o liberalismo, a escola austríaca, o entendimento sobre o que é liberdade melhora a nossa qualidade de vida, nossas escolhas, nossa forma de viver, de trabalhar, de conviver, de enxergar o mundo, é assim, é a parte que mais mostra ali o tanto que importa. Então, o pessoal que faz a pós-graduação não é ir para, vou só aprender um pouco mais. Não, você muda de vida. Você muda seu empreendimento. Você muda sua forma de fazer dinheiro. Você muda sua forma de trabalhar de forma mais inteligente e, principalmente, olhar para o que realmente importa e defender sua liberdade. Essa é a principal parte. Assim, é um conjunto muito, muito forte. Muito legal. Todo mundo convidado, então. Dá tempo ainda, que é fevereiro, que começa as aulas. Dá tempo para você que não se inscreveu entrar. E também tem as suas imersões, né, professor Josiane? Temos aí, ó, como é que é o calendário das suas imersões, das suas mentorias? Vamos fazer um merchan da professora Josiane também, né, pessoal? Sim, então, primeiramente, né, sigo lá no Instagram. Então, o Instagram, né, é nosso momento, assim, de assunto sério, muito meme também. Mas eu vou agora entrar finalmente, né, para o YouTube, para a gente fazer essas análises mais, né, com mais tempo, para eu não precisar acelerar meus vídeos ali para caber em 90 segundos. 1 minuto, 90 segundos, Que isso é muito angustiante. E eu também vou regravar meu curso, né, de investidor antifrágil, sempre com esse foco, olha, o Estado é isso, vamos nos proteger, e a gente, né, a intenção é ajudar desde criar a organização, muito em mentalidade, forma de trabalhar, segunda renda, para a gente manter ali os aportes e a pessoa se tornar investidor. Então, professor, eu tenho alunos que começaram sem R$1, hoje são investidores internacionais. Entrou R$50, estão convertendo. Sabe, tem uma carteira liberando a R$100 mil para depois chegar no mil. E hoje é fácil, né, cara? Hoje é um aplicativo, você compra... Eu falo, é mais fácil do que encaminhar um Reels pro seu amigo. E o legal é que as pessoas confundem que começar a investir você tem que ter muito dinheiro. Cara, não é. Não é. Você tem que primeiro mudar a sua mentalidade, depois é só aumentar o aporte. E aí eu faço, professor, as imersões justamente com o intuito de dar oportunidade para todo mundo. Tem gente, por exemplo, que eu tenho mentorias personalizadas comigo, tenho mentoria já tem 1 ano, tenho comigo, tenho com a equipe. Eu tenho meu curso, né, com os alunos, que agora eu vou regravar, pegando pesado nessa forma também de empreendedorismo. E também tem essas imersões que eu faço assim, poxa, a gente faz no sábado à tarde, eu falo que são 6 horas, mas o último sábado deu 7 horas de imersão, pegando tudo, política, economia, mentalidade, orçamento, investimento. Você sai de lá investindo em dólar, sabe? Com um preço mega acessível. Então, sei lá, o ingresso é questão de R$127, R$97, para pegar essa galera assim, olha, dá o primeiro passo, vive. Você tem que colocar o investimento como estilo de vida. Então, assim, eu tenho produtos para todo mundo. Quem quiser fazer a mentoria comigo, tem um patrimônio maior, dolarizar, colocar em trust lá fora, né, de proteção, sucessão patrimonial, para pessoas que queiram aprofundar através do curso, e também as imersões. Então, é uma forma de ajudar no sentido de, tá bom, eu falo que quer o Estado todo dia, mas você vai fazer o quê? Se você não fizer isso aqui para se proteger, você só vai adquirir uma gastrite acompanhando essas notícias, hein? É verdade, é verdade. Muito bom, então acompanhe, pessoal, professora Josiane no Instagram e daqui a pouco no YouTube. E se inscrevam aqui, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse retorno do nosso podcast. Estaremos aqui todas as semanas entrevistando pessoas tão interessantes quanto a professora Josiane, que foi sensacional o nosso bate-papo hoje. Quero voltar, hein? Tem muita pauta. Tem que voltar, porque tá ótimo, foi excelente esse papo nosso. E acompanhe o site do Instituto Mises, nossas redes sociais. Vamos, @Mises_Brasil. Tem aí o canal do YouTube, Instagram e essas coisas todas. X, Twitter, né? Que não sei como é que eu falo mais Twitter, se só fala X as pessoas entendem. Então é X, o antigo Twitter. Então um nome pequeno que ficou mal, nome de rede social, né? X, o antigo Twitter. Outra coisa, convidar a galera para ir nos fóruns. O próximo agora vai ser o fórum do Fórum da Liberdade, né? Na PUC, em Porto Alegre. E o Instituto sempre, né, tá presente, os integrantes estão presentes. Sim. A gente tá sempre, vai ter episódio. Sim, uma das coisas que eu falo, que eu acho que seria bem legal a gente retomar e que nós vamos retomar, é ter episódios da divulgação dos eventos que estão chegando, para as pessoas conversarem, a gente entrevistar os organizadores e eles falarem o tema, o que está esperando, o que tem de surpresa, o que já tem de convidado fechado e tal.
porque é uma oportunidade. Hoje, graças a Deus, estamos tendo fóruns no Brasil quase que todos. Você tem no Nordeste, você tem no Sul, Centro-Oeste, né? Nós tivemos um fórum finalzinho do ano passado ali em novembro em Brasília. Então, assim, o Brasil todo está comprando essa ideia, muitos institutos surgindo e muitos institutos consolidam ali a sua divulgação fazendo fóruns. Teremos aí, né? Você está numa região que também tem um fórum muito bom, que é o pessoal de Vitória, do ILA, né? Que também faz um fórum muito bacana, muito legal. Então, não acreditem que a gente vai ficar sem dar essas notícias aqui, que vai ser uma das coisas que a gente quer retomar, que é falar dos fóruns. Professor Josiane, muito obrigado pela sua participação, foi muito da hora. Esperamos tê-la aqui mais uma vez. E quem é aluno do MIS vai ficar vendo o professor Josiane em um bom tempo na nossa disciplina. Fevereiro e março, acho que é fevereiro e março, quase direto contigo, né? Se eu não me engano, são 5 ou 6 aulas, porque a gente vai dar uma pausa ali que eu vou estar em viagem, depois a gente termina. Mas a gente já começa dia 5 de fevereiro. Estou muito empolgada. Beleza, todo mundo empolgado. Olha, foi uma honra, muito obrigada. Beijo a todos que nos acompanham. E só dizer que vale a pena, sim, se aprofundar, estudar, acompanhar, porque é o que vai contar ali de saldo no fim de nossas vidas, que é entender que a gente lutou pela liberdade. Isso mesmo. Galera, vamos firme e forte fazendo a liberdade. Nós fazemos a liberdade, que é o lema do Instituto Miss Brasil. Espero você no nosso próximo episódio. Um forte abraço. Falou, pessoal. Obrigadão.